Se você investe em fundos imobiliários ou até está de olho na renda passiva todo mês, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai fazer uma análise completa do relatório gerencial do KNSC11. E já adianto, tem pontos importantes que podem impactar diretamente nos seus rendimentos. Será que o fundo continua sendo uma boa opção para gerar renda? Os dividendos estão sustentáveis? E mais, o cenário atual dos juros pode ajudar ou atrapalhar daqui para frente? Então, já deixa um like e fica até o final, porque essa análise pode te ajudar a tomar decisões melhores com seu dinheiro. Mas antes, vamos ver algumas informações importantes aqui no Investidor 10. E lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda. O KNC11 está na cotação de R$ 9,17. O seu dividendo dos últimos 12 meses está quase 12,5%. O seu PVP está 1,04, 4% mais caro do que o seu valor patrimonial. E por esse ser um fundo de papel, não seria recomendado investir nele nesse momento. Normalmente, em fundo de papel, não se paga mais do que seu PVP, porque trabalha com dívidas, e nunca é bom pagar mais nesse ramo. Sua liquidez diária está de quase 5 milhões, e podemos ver mais aqui embaixo, seu valor patrimonial, que é de 1,7 bilhão, que seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,79, e aqui ele tem um número de cotistas de 258 mil, e que seu último rendimento foi de 11 centavos. Pois vamos para o relatório gerencial ver mais algumas informações. Aqui no relatório gerencial, temos aqui a posição final do período. Ao fim de março, o KNSC11 apresentava a alocação em relação ao seu patrimônio de 99,6% em ativos-alvo, 2,5% em LCI e 8,6% em instrumentos de caixa. E em CRIs, em IPCA, correspondem a 61% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de IPCA mais 10,31% e com um prazo médio de 7,2 anos. Já o montante investido em CRIs, em CDI, corresponde a 38,2% do patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 3,4% ao ano e um prazo médio de 3,8 anos. Mas aqui embaixo temos outras informações como resumo da carteira. Aqui está mais detalhado que, por exemplo, 38,2 de CRI de CDI mais 3,14% e 61,3 de CRIs de inflação mais 10,31%. E aqui também tem informação importante, que é a taxa média de aquisição. Podemos ver que a taxa média de aquisição do CRI de CDI é uma taxa média de aquisição de 3,23% e que a taxa média dos seus CRIs em IPCA é de 8,12%. Podemos ver que é uma taxa boa, não é uma taxa muito arriscada, é uma taxa de baixo risco para CRIs com essa remuneração. Podemos ver mais aqui embaixo o setor de alocação do KNSC11. Podemos ver que é setores mais seguros, não é aqueles setores de fundo imobiliário high yield, é setores mais seguros como shopping, logístico, escritórios, tem residencial também, mas aí depende muito do inquilino. E a sua alocação total por indexador, podemos ver que é 7,7% em Selic, 39,8% em CDI e em IPCA 55,4%. Descendo mais um pouco, podemos ver aqui a sua DRE. De resultado, em março, ele teve 22,6 milhões, despesa do fundo teve 2 milhões, e com isso teve um resultado líquido de 22 milhões e meio. Ele distribuiu 22 milhões e 200 mil. O resultado por cota foi de 11 centavos e distribuiu 11 centavos. E aqui embaixo podemos ver que o seu resultado acumulado é de 5 centavos por cota. E aqui temos mais algumas informações importantes que o gestor deixa para nós. Para melhor orientar os investidores, informamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira reflete aproximadamente as variações do indexador IPCA referente aos 2 meses anteriores à apuração do resultado. Portanto, os resultados apurados ao longo do mês de março a serem distribuídos aos investidores em abril reflete aproximadamente as variações de IPCA de janeiro e fevereiro, níveis superiores aos registrados em janelas recentes, impactando positivamente os rendimentos do fundo no período. A última projeção disponível para março aponta para uma inflação de 0,71% no mês e o último relatório do Boletim Focus indica que a mediana das projeções dos economistas de mercado para o IPCA está em 4,31% ao ano para 2026 e 3,84% ao ano para 2027. Pois podemos ver que o que impacta a receita do fundo aqui em março é o IPCA de janeiro e fevereiro, mais especificamente 2 meses anteriores. Isso é normal em todo fundo de papel, todos os fundos de papel que é indexado à inflação é assim. Pois descendo mais aqui, podemos ver a carteira de ativos do fundo. Podemos ver que a gente tem vários ativos e que o primeiro, o CRI, aqui indexado ao IPCA, é de 3,3%. Todos os outros CRIs que a gente tem na carteira indexado a esse mesmo índice, que é IPCA mais alguma coisa, é de 3,3% abaixo. Mas podemos ver que descendo mais aqui embaixo,
no CRI aqui 55, podemos ver que os CRIs indexados a CDI, o primeiro aqui é 6,2%, o segundo 4,4% e o terceiro de 3,7%. Os outros sendo de 3,5%, 1,6%, abaixo de 3,3%. Mesmo aqui sendo 6,2% da carteira, podemos ver que o KNSC é bem diversificado em CRIs, tendo aqui mais de 90 CRIs em sua carteira, todos aí com uma porcentagem bem baixa. O maior aqui de CDI de 6,2% e o maior de IPCA de 3,3%. Pois vamos descer mais aqui um pouquinho e ver mais algumas informações dele, como, por exemplo, as operações compromissadas reversas, que o fundo possui atualmente operações compromissadas reversas de aproximadamente 10,6% do patrimônio líquido do fundo. Descendo mais aqui, que aqui ele mostra o devedor, o ativo, a localização, uma breve descrição do CRI, as garantias que tem e o vencimento do seu CRI. Tem vários aqui, só vocês dar uma olhadinha. Esse é o relatório mais recente do KNSC. Vamos voltar aqui para o Investidor 10, pois podemos ver que ele é um bom fundo, ele é bem diversificado em CRIs, tendo aí bastante CRIs e pouca concentração em cada um. E podemos ver também que ele é indexado a CDI e a IPCA, tendo uma exposição aos dois índices, então sendo mais estável. Mas hoje o fundo está 4% mais alto que seu valor patrimonial, e no meu ver, esse não é um bom momento para investir no KNC11. Ele também pode ser impactado pela taxa de juros, que descendo pode diminuir o seu rendimento aí nos CRIs de CDI, mas como ele tem em CDI e IPCA, ele sempre vai ser mais estável do que qualquer fundo que tenha só CDI ou só IPCA. Pois essa é a minha opinião sobre o KNSC11. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e deixar um comentário se gostou do vídeo. Meu, muito obrigado para quem assistiu até aqui. E lembrando que eu tenho análise de outros fundos imobiliários, como do Garen 11 e XPML 11. Vai ficar aí na tela final, ou então vocês entram no canal e vejam aí. Pois, por hoje é isso e fui!